Aproveitando aí essa oportunidade, Lucas capítulo 7, versículo 38. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhe com seus cabelos da sua cabeça e beijava os pés, ungia-os com um unguento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. Esse é o texto a qual nós vamos compartilhar, algo que o Espírito de Deus ele bradou no nosso coração, né? Um texto muito conhecido, uma entrega de uma fidelidade ao extremo. Amados, quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, o Senhor vai nos ensinar que o Senhor trabalha com coisas simples, e o mais simples do que a palavra, ela é verdadeira, ela é eficaz. Como a gente sabe que ela é uma espada que corta para lá e para cá. Só que quando nós vamos ler o texto, nós vamos entender que o Senhor ele não vai fazer exceção de pessoas. Ele não vai fazer. Ele não tem, como a irmã explanou aí bem colocado, que para cada um Deus dá um aperfeiçoamento, uma beleza única, né? Uma coisa única. Eu também gosto muito de trabalhar com isso. Às vezes eu vejo a pessoa, nossa, você parece tanto fulano, e aí eu vou ver, eu nem conheço, não sei nem de onde que é, não tem como parecer, né? Não tem como, porque nós não somos, o DNA é diferente, né? Como foi louvado aí, nós somos todos especiais para o Senhor. E nós vamos ler esse texto, né? Nós vamos aprender que o Senhor ele estava numa mesa posta. Jesus ele foi convidado, né, para estar e entrar na casa de Simão, né? E quando nós atentamos para essa mesa, os judeus naquela época, o povo de Deus, eles se reuniam, né? Os fariseus estavam ali sentados e esperando e querendo receber o Senhor. E nós olhamos e Jesus recebeu um convite. Qual foi o convite? De estar na casa daquele homem. Jesus chega, a Bíblia vai relatar para nós com toda a humildade, ensinar, quando nós lemos o texto, que Jesus chega com toda a simplicidade, porque Jesus era simples. Ele trabalhava com as coisas simples, só que ele tinha ido a um convite. E quando você vai ler esse texto, você vai ver que ele, ao ser convidado por Simão, muito embora o comportamento de Simão não era contraditório de tudo aquilo que ele dizia que seguia. A Bíblia vai ensinar para nós que, muito embora os fariseus fizessem uma forte recepção, uma chegada calorosa, com carinho, nós vamos ver que o Senhor também não era bem-vindo naquele lugar. Eu quero parafrasear para que você entenda. Jesus, ele teve ali naquela casa aquele famoso pagar para ver. Não tem muitas pessoas que olham para nós e tem isso. Eu preciso ver ela pregar para ver se Jesus usa ela. Eu preciso ver a irmã falar para ver se realmente ela tem o dom do ensinamento. Assim é a palavra de Deus. Aquele povo estava ali como espectadores, esperando que Jesus chegasse para ver se verdadeiramente ele era o Cristo, ele fazia as coisas acontecer. Quantas vezes na minha e na tua vida nós queremos pagar para ver Jesus fazer alguma coisa, né? Como muitas das vezes hoje as coisas estão contraditórias, o povo de Deus estão trocando a liturgia da palavra, a liturgia dos cultos, de entrar na presença de Deus por poucas coisas. O momento que nós estamos com o Senhor, aleluia, tem que ser único e verdadeiro, independente da ocasião e da situação. Quando nós estamos com Cristo, nós precisamos ter uma entrega total e verdadeira. E como nós somos de Cristo, essa entrega, ela tem que ser recíproca. As pessoas não têm que se assentar à mesa com nós para ver alguma coisa como espectadores. Não. Elas têm que estar à mesa com nós porque ela tem comunhão com Cristo e comunhão conosco. Ninguém senta à mesa se não for convidado. Sim ou não, igreja? Nós não chegamos em nenhum ambiente, já arrastamos a cadeira e sentamos. Nós precisamos esperar, nós precisamos ver o ambiente, saber como nós estamos
sendo recebido. E nós vamos olhar, que nós vamos aprender que quando a pessoa sentava naquela época, todas as coisas eram resolvidas à mesa. Tudo ali era resolvido com situações de estar em mesa. Hoje nós aprendemos que a mesa é comunhão, né? Nós aprendemos e trazemos para hoje que a mesa é uma unidade a qual nós precisamos compartilhar algo. Quando nós sentamos à mesa, algo tem que ser compartilhado. E nós vamos ler no versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. É um desafio extraordinário que essa mulher viveu, porque ela chega num lugar, num ambiente que ela não era recebida, ela não era bem recebida. E quando ela chega ali, ela tem uma ousadia que eu e você precisamos ter. Qual é a ousadia, Rosilene? Nos entregar totalmente. Nos entregar de verdade. Sabe aquela entrega de ter certeza para que Cristo me chamou? É isso aqui, feita de fé, né? É isso aqui, rompendo em fé. É isso aqui, vivendo em fé. Aquela mulher chegou até Jesus porque ela precisava de algo. Ela precisava ter uma atitude. Nós sabemos qual foi o resultado da atitude dessa mulher. O texto vai ensinar para nós. E quando ela chega, ela vai por detrás e toca nos seus pés. Ela toca nos seus pés e começa a chorar. E as lágrimas descem. Amados, a mesa não é esse propósito que nós temos hoje, né? Lá sentava, se curvava, né? Os pés se inclinavam, ficava por trás, né? Eu brincando aqui, parafraseando, então era uma mesa apropriada para mim, né? Que não tem nem tamanho. Sentava numa facilidade. Aleluia, glória a Deus. Só que as pessoas se inclinavam ali e aquele modo ali tinha algo específico. Era uma referência, era uma tradição que o povo precisava seguir. Quando aquela mulher, Jesus chega ali, ele não é recebido como ele esperava que seria. Muitas das vezes o Senhor está olhando para mim, para você e perguntando, será como ela vai me receber? Isso é parafraseando, igreja. O Senhor, eu quero que vocês entendam que nessa noite ele está preocupado com que eu e você, como é a forma que nós estamos recebendo ele na nossa casa, recebendo ele na nossa vida. O que é que nós estamos entregando? A irmã Maria dos Anjos, ela falou algo tão extraordinário que a gente espera tanto para que as coisas aconteçam, e quando elas começam a acontecer, a gente até fica assustada, porque a gente acha despreparada, né? A gente acha que talvez nós não estamos qualificados para estar ali, mas Cristo nos chama espancado com tudo que Deus tem feito e com tudo que Ele fará mediante a igreja de Cristo. Eu tenho um tema para essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Para mim e para a tua vida, a mesa está posta, mas se não haver entrega verdadeira, nada adianta. Se não haver renúncia, nada adianta. Se não haver fidelidade à mesa, nada adianta. Eu não sei se os irmãos, já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. O quanto traz um desconforto para nós sentar à mesa ao lado de alguém que sequer olha em nós, sequer conversa com nós, sequer tem aquela coragem de olhar nos olhos, né? Eu gosto muito de olhar nos olhos, ali nos olhos eu sei se a pessoa passa para mim verdadeiro, se é verdadeiro, é coisa minha, é coisa do Espírito de Deus comigo. E quando nós sentamos à mesa sem comunhão, não tem como ter unidade, não tem como ter compartilhamento. Aquela mulher, ela chegou com um desafio muito grande. Nessa dimensão desse versículo, nós vamos ver que aquele povo tinha costumes. Aquela época tinha costumes. E ninguém entrava na casa de ninguém se não fosse ali mencionado, convidado. É totalmente diferente hoje. Hoje, às vezes, eu posso jantar na casa da irmã Eline porque a irmã Júcia me convidou. É uma coisa que a gente não consegue entender, né? Nós fazemos algo, preparamos algo, e de repente chega 2, 3
que não estavam ali naquela lista de pessoas convidadas, mas porque alguém convidou para estar na sua casa. É algo que a gente não consegue entender, porque a casa sendo sua, é você que convida, é você que espera, é você que vai receber, é você que vai saber o que preparar. O Senhor, ele deixa bem claro naquele banquete, ele deixa bem claro naquela sala, que ele não foi recebido como ele esperava ser. E nós vamos ler o versículo 39, quando isso viu, o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo, se este for o profeta, bem faria que qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Eu olho o texto e vou atentar que aquele povo estava à mesa, mas ao tempo de ter comunhão, eles estavam em julgamento, eles estavam em apontamento, eles estavam confrontando o mestre que ali chegara, aleluia, e nem sequer foi recebido da forma que merecia. E quando nós olhamos o texto, nós vamos atentar, porque Jesus, sendo onisciente, onipotente, onipresente, ele já sabia quem ela era. Ele já sabe quem é você. Ele já te conhece e te chama pelo nome, aleluia. O seu DNA, ele criou, ele formou. Mas tem coisas que alguém tem que nos apresentar. Eu não consigo até entender isso. Quando as pessoas perguntam para nós, mas onde você mora? De onde você veio? Quem é você? Quanto tempo você prega? Coisas que a gente não consegue entender. Por que esse questionamento sobre o reino? Sobre as coisas do Senhor. Nós vamos atentar para que Cristo vai nos ensinar no versículo 40. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse, diz, mestre. Eu acredito, irmãos, nesse desafio desse capítulo, desses versículos, que Simão foi muito corajoso. Ele nos mostra aqui que verdadeiramente ele não conhecia o Senhor, sabe por quê? Porque uma vez que Cristo vem ali, ele estava com uma obra para realizar, porque todos os momentos do Senhor, ele realizou algo. Jesus nunca entrou numa casa e saiu, que a casa permaneceu da mesma forma. Em todo o ambiente que Jesus chegara, na Bíblia Sagrada, ele realizou um feito, ele realizou um milagre, ele realizou um benefício a favor de alguém. Por isso que nós precisamos estar preparados, aleluia, estarmos preparados para receber Jesus, para chamar a atenção de Jesus, para estar tocando em Jesus e fazendo algo para que o Senhor seja surpreendido com as nossas atitudes, sendo Ele, que Ele já sabe de tudo, sendo onipresente, onisciente, onipotente. Mas Ele quer a nossa atitude. Alguns versículos, alguns capítulos da Bíblia Sagrada vai nos ensinar que todos aqueles que receberam milagre chamaram a atenção de Jesus. Sim ou não, igreja? Chamaram. Lembra de Jairo? Queria um milagre, ele vai até Jesus, ele quebra protocolo, fica esperando o mestre. Sendo ele, poderia passar na fila, falar, não, agora é eu que preciso. Não, ele esperou até que o milagre, até que Jesus até que o Senhor chegasse ao ponto falando, agora é você. Agora vamos embora lá resolver o seu problema. Sabe por que, igreja? Nós vamos atentar para que o que nós possamos estar na mesa, mas sem julgamento. Estar na mesa, mas sem interferência. Estar na mesa sem querer ter divisão, mas estar na mesa. E estar na presença, a mesa nessa noite, vai simbolicamente a presença do mestre. Você vai olhar e você vai ver que o Senhor, aquele povo mostra, ó, Senhor, se você soubesse quem que o Senhor é, se fosse o Senhor verdadeiro, você ia saber quem é, o Senhor ia saber quem é essa mulher. Jesus já sabia. Jesus não precisa de currículo humano para que venha ali no currículo dizendo quem você é, quantos anos você tem, o que Jesus já sabe. Só que muitas das vezes nós precisamos atentar para algo. A minha entrega gera o meu milagre. O que eu ofereço para ele é o que eu vou receber. Nós possamos entender se eu entrego mal para Deus, se eu faço mal para Deus, se eu não faço direito as coisas para o Senhor, o que eu vou esperar receber dele. Olha, para vocês entenderem,
pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui hoje na vigília. Amanhã de manhã eu vou estar com as irmãs lá no Google Meet. E à tarde eu vou estar na minha igreja com o encontro de mulheres e no domingo à noite com o culto das irmãs. Mas para isso a gente precisa ter o quê? Fôlego de vida. Pessoas que precisam verdadeiramente estar na presença do Senhor. E olha que eu já estive lá hoje, já estive decorando a igreja com as irmãs, e tudo na direção do Espírito, porque nós precisamos atentar o que eu e você estamos oferecendo para o Mestre. O que é que você tem oferecido? Eu quero parafrasear, abrir parênteses, que antes eu tomava um cafezinho, irmã dos anjos, eu pegava qualquer copinho, sabe? Eu queria tomar meu cafezinho. Sabe aquele momento assim que você... Aí quando você vai criando experiência com o Senhor, você vai aprendendo que não é de qualquer jeito, porque Ele também está à mesa. Eu posso estar sozinha. A maioria dos meus cafés da manhã, eu estou sozinha em casa. Hoje, graças a Deus, a Sara está trabalhando em casa. De manhã pela manhã, eu e o meu esposo também está pela manhã em casa. Mas a maioria dos meus cafés era sozinha. Então, eu pegava um copinho ali, tomava o meu café e estava normal. Só que quando a gente vai criando experiência com Deus, você vai saber que não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. O mestre está ali. Tem que ter reverência. Tem que ter algo que você, às vezes, não consegue explanar em palavras, mas em atitude você precisa fazer. Eu e você precisamos fazer. Tem coisa melhor do que a atitude do ser humano na nossa vida. Tem coisa melhor do que você falar que me ama, mas demonstrar que ama de verdade. Essa é a dimensão dessa palavra. Essa é a dimensão do que Eline louvou. Essa é a dimensão do hino que o irmão Damião louvou. Da leitura que foi lida nessa noite, na introdução dessa live. Porque todo mundo esperava que o mestre estava ali, mas para subjugar ou para julgar o que ele iria fazer. Só que tem um porém, quem não conhece Jesus como experiência, não vai provar do amor dele, querido. Quem não conhece Jesus pelos feitos que ele tem feito, aleluia, não vai experimentar do amor do Senhor. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos. Ontem eu estive em Goiânia 2 vezes. Eu fui de madrugada com o irmão Márcio fazer um exame, que ele está preparando para operar do joelho, Márcio, meu esposo. E ali eu vi um senhor na porta do hospital, irmãos. Eu fui num dos hospitais maiores que tem em Goiânia, que sofre acidente, que as pessoas chegam toda quebrada, toda arrebentada. E ali eu vi um senhor muito amarelo, né? E eu tenho um certo pânico, não gosto muito de hospital, irmãos. Eu não sei se é porque eu já passei por lá e eu sei que a Maria de Jesus é doída. E eu vi um senhor chegando muito amarelo, muito abatido. Ele sentava, ele deitava na calçada, ele gemia. E aí eu fui tentando ali até sabe, tentar. Aí eu fui tentando me aproximar e, hora nenhuma, eles deram legalidade para que eu entrasse. Né? Aí, uma hora que eu vi, ele sentou do meu lado, que ele estava sentindo muita dor, eu perguntei para a filha dele, o que aconteceu com esse senhor? E ela disse, meu pai caiu do telhado. Ele ficou 5 dias na UTI e 13 dias internado. Mas o Espírito de Deus falava para mim que estava chegando a hora dele ir embora. E aí, sabe quando você tenta pregar e a pessoa não te dá legalidade, ela não quer ouvir, ela não quer palavra, ela não quer... E aí você tentava, e a pessoa não quer ouvir. É isso, igreja, que nós precisamos ficar atentos. É isso que o Senhor nos chama, porque nem todos os que vão dizer Senhor, Senhor, Senhor vão herdar o reino, mas nós precisamos estar atentos, porque a qualquer hora Jesus pode voltar para nós. E eu olhando aquele Senhor, e quando eles levaram ele na maca, porque ele precisou pegar uma maca para colocar ele, porque ele não estava conseguindo, e já levaram ele para a emergência, porque o caso dele estava gravíssimo, e eu falei, Jesus, tu sabes que eu tentei falar, tu sabes, Senhor, que eu tentei falar do teu amor, e eles não quiseram ouvir. Então, muitas das vezes, nós precisamos olhar para isso. E não estar só na presença de Deus com individualismo, só para que eu possa receber, mas que eu venha gerar para o reino, para que as pessoas que estão ao meu lado sejam impactadas pelo poder de Deus que há na tua vida, no agir de Deus na sua vida. Quantas pessoas precisam ouvir do que Deus já fez na tua vida e você ainda não abriu a boca para contar? Quantas pessoas estão na expectativa de conhecer a tua história para ser salvo, para alcançar a misericórdia de Deus, e eu e você ainda estamos no nosso conforto diário.
Nós vamos olhar e vamos ver, amada igreja, no versículo 40, vai dizer, respondendo Jesus, de Simão, uma coisa eu tenho a dizer, e ele disse, né? Fala, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles o que pagar, perdoou-lhes, e ambos a ambos dizem, pois, qual deles amará mais? E Simão respondeu, disse, tenho para mim que é aquele que a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. Olha como Simão, irmão, estava ali com a venda tampada. Você sabe por quê? Porque é mais fácil eu falar do que eu estou vendo, do que eu não estou vendo, do que eu estou vendo. Eu quero que vocês entendam, é mais fácil eu falar daquilo que eu nunca vi, que alguém contou para mim, do que eu vivenciar ou ter experiência com Deus. Senhor, traz Simão para a realidade. Simão, eu te trago para a realidade aqui, Simão. É eu, o Senhor, o Mestre que está diante de ti. E você precisa entender isso que eu faço, como eu ordeno e como quero. Senhor, trazia Simão para uma realidade. O Senhor trazia Simão para que ele possa entender que tudo que estava acontecendo ali estava no controle do Senhor. Você está entendendo? Que nada vai fugir do teu controle, nada do controle de Deus, perdão, nada vai fugir das mãos do Senhor quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos inteiramente sabendo e conhecendo a Cristo, não só porque vou no culto, não só porque eu congrego na igreja tal, não é porque eu tenho experiência. Quando eu falo eu, não é eu enchendo o meu ego, é eu como pessoa, eu no singular, para que nós possamos atentar para isso. Você precisa entender que o domínio da sua vida está nas mãos do Senhor. O Senhor não perdeu o controle de nada, só senta e prova do amor dele. Queira provar das misericórdias do Senhor, queira viver e ter experiências com Deus. Nem sempre nós vamos estar rindo. Eu até compartilhei na igreja. Esses dias me perguntaram se eu estava doente, né? Só porque quando as pessoas acostumaram tanto ver a gente, eu falo aqui que é cascanjica, né? Eu falo assim, é cascanjica aberta, as pessoas já acostumaram tanto ver a gente sorrindo, que quando você não chega sorrindo, o povo começa a perguntar se está tudo bem. Mas escuta, nós somos carta lidas, é isso que Cristo nos ensina. Você é uma carta lida. O teu testemunho de vida vai falar muito mais do que você prega 1 hora, 2 horas, meia hora, 20 minutos, 10 minutos. O importante é como você se entrega na mesa. O importante é como você se entrega no secreto. O importante é como você se entrega para Cristo. Aquela mulher, ela chega diante de Cristo com a única coisa que ela tinha. E ela chega numa entrega total, que eu acredito, irmão dos anjos, não está escrito, mas eu acredito que ela, dentro de si, ela fala assim, eu consegui. Obrigada, Senhor, eu estou aqui aos teus pés. Eu estou me entregando porque aos olhos humanos não tem solução, mas o Senhor é a solução que eu precisava. Eu acredito, quando eu leio esse texto, que o Senhor ele vai ensinar para nós que ele veio sim para os pecadores, que ele veio sim para que nós possamos reconhecer que a fidelidade dele precisa estar em nós, e nós vamos pecar, nós vamos errar, mas a misericórdia de Cristo vai nos sustentar. Nós não somos santos a ponto de falar, eu não peco, porque a própria Bíblia vai te contradizer e dizer que aquele que nunca pecou, né? Então, se você nunca pecou, querido, então você precisa atentar para que o Senhor te ensine nessa noite, que através dos seus erros você venha criar experiências com o Senhor. Através dos meus erros eu venho criar experiências com o Senhor. E no versículo 42, e não tendo eles com que pagar, perdoou ambos, dizem, pois, qual deles amará mais? E Simão respondeu, como eu já tinha lido, tenho para mim que é aquele que perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão, vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas essa rogou os meus pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Você está entendendo que novamente Simão foi confrontado? Eu entendo o Senhor falando assim, o que você quer? O que você está fazendo?
O que é que você está querendo subjugar aqui? O que é que você quer trazer a realidade do pecado dela, se nem você na prática está fazendo direito? O que é que você está querendo fazer? E eu olho e vejo o Senhor ensinando para nós. A entrega daquela mulher vai ensinar para mim e para você que o Senhor veio para nos perdoar e nos amar, que o Senhor veio para nos ensinar e a conduzir a nossa vida conforme as atitudes que Ele tem para nós. Aquela mulher não poderia estar naquele ambiente, mas Cristo proporcionou para ela o ambiente para estar naquele ambiente, tocando, enxugando, chorando, ungindo, preparando. Você já entendeu que você vai olhar e você vai ver que aquela mulher, ela prepara Jesus para algo lá na frente? Ela prepara e o próprio mestre tem certeza do que estava acontecendo. Muitas das vezes nós precisamos estar atento com que o Senhor, que o Senhor prepara para nós. Nós não entendemos agora, mas amanhã nós vamos entender. Nós não estamos vendo agora, porque a nossa visão está limitada. A maioria das vezes hoje nós só enxergamos aquilo que está na frente do nosso umbigo, aquilo que nós queremos enxergar. A circunstância ela só é momentânea, minha amada, meu amado. Deus não perdeu o controle da tua história. Deus não perdeu o controle da tua casa. O Senhor não perdeu o controle da tua vida. Descanse. Ai, o teu coração. E nós vamos olhar, nós vamos ver no versículo 45, já estou terminando. Não me destes holocausto, mas essa, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Olha a diferença. O holocausto era nos pés, igreja. Ele teria que receber Jesus com um beijo nos pés. A Bíblia vai ensinar para nós que aquele povo convidaram Jesus, mas não receberam ele conforme que ele merecia. Eu quero parafrasear para que você entenda. Já te convidaram para algo e quando você chegou, você falou assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nesse lugar? Se tivesse jeito de você sair de bandinha e voltar, você não tinha nem entrado. Quem nunca, hein, passou por isso? Quem nunca passou por isso? Jesus olha e tem certeza que o ambiente que ele estava não era lícito, era para aquela mulher estar, porque ela foi tão verdadeira com ele que ele sabia que ela necessitava, porque ela estava entregando, ela não estava querendo, ela não estava ali para receber e nem para ver, ela foi entregar. Você está entendendo que quando eu entrego, quando nós entregamos, nós recebemos muito mais do Senhor. Quando nós nos doamos, não naquilo que o Senhor já sabe que eu posso fazer, mas naquilo que Ele tem certeza que eu, humano, digo, não dou conta de fazer, mas eu vou tentar, mas eu vou conseguir, porque no nome de Jesus eu posso todas as coisas. A palavra do Senhor vai ensinar para nós que o Senhor novamente confronta aquele homem, dizendo, tu nem me recebeu de direito. Eu sei quem tu és e tu quer me conhecer, mas nem me recebeu. Eu entrei, sentei, estou aqui, mas vocês nem notaram e nem me receberam. Ela chegou por trás e ofereceu o que ela tinha de melhor. Eu finalizo aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ungi os meus pés com seu unguento. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele que que a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ainda tem pessoa que diz, eu perdoar? Só Jesus. Mas ele nos ensina. E ele é o próprio amor.
E se eu quiser conhecer o amor dele, eu tenho que perdoar e amar. Eu tenho que perdoar e tenho que amar. Eu tenho que perdoar e amar. Então eu termino aqui nessa noite, louvando o Senhor por essa oportunidade, agradecendo a Cristo, porque eu sei que toda a glória e honra é dada a Ele. Quando aquela mulher chega, ela estava preparando Jesus para algo que ele já tinha certeza que ele ia passar, a crucificação. A Bíblia vai ensinar que Jesus já era ciente do que ele, para que e por que ele tinha vindo, por amor da minha e da tua vida. Então, que nessa noite você descanse em paz, que você tenha um sono reparador na presença de Deus, que você descanse e deleita no Senhor, que o Deus de Israel conceda a você o desejo do seu coração, porque quando eu entrego, eu sei quem Ele é. Quando eu perdoo, eu pratico o amor que Ele me ensina. Amém, queridos?